Muito bem, boa tarde pessoal, iniciando então o nosso comentário de fechamento desse dia 13 de agosto de 2015, hoje é quinta-feira, meu nome é Fábio Figueiredo, o pessoal me conhece como Vlad aqui no site Leandro Stormer e na internet, né? Trago para vocês então as movimentações dos principais ativos, atualizações dentro dos modelos acompanhados. Acredito que está tudo ok com o som. Hoje é quinta-feira e vídeo. Meu nome é Fábio Figueiredo, pessoal, tudo bombando, tranquilo. Eu começo falando sobre as atualizações dentro dos modelos operados. Em seguida a gente vê alguns destaques. Eu tenho deixado a avaliação mais detalhada para o farol. E no terceiro momento eu abro para interação. Lembrando que esse comentário aqui tem esse objetivo, né? Que a gente interaja. Maravilha. Então eu começo pelos papéis aí que geraram entrada dentro dos modelos acompanhados. Hoje muitas atualizações, inclusive. O primeiro deles é a CSNA3. CSNA é uma venda. Tá? O papel vai perdendo o suporte dado aqui pela faixa dos R$ 3,80. Ok. O mercado cai numa faixa onde não há suporte relevante aqui no nosso lado esquerdo. Tá? Esse rompimento acontece com a barra grande, com volume. E isso não tem como deixar passar esse sinal, né? Seria ser muito intuitivo e de maneira nenhuma a intuição é levada em consideração. Quer dizer, é levada, mas ela não tem um peso tão grande. Assim sendo, a entrada foi dada a 3,66. São duas entradas planejadas, né? Uma já executada. A segunda entrada fica em 3,85. Stop 4,06 acima do último topo. E a realização parcial em 3,48. Esse é o trade então que foi dado na CSN. Tá? Chama atenção para o seguinte. Stop de 11%. Como o papel está com uma volatilidade muito alta, isso não é representativo. A volatilidade atual, a média, né, é de 55%, enquanto a volatilidade está de 60%. Tá? Então, não é um stop longo, por incrível que pareça. É 20% da média da volatilidade, dá para operar tranquilo. Por isso, então, duas entradas planejadas, CSNA3 enquadrou perfeito. A outra entrada é um papel que precisa um pouco mais de cuidado para quem ainda não entrou, que é Event3. Por que eu digo cuidado? Porque não tem uma quantidade tão grande de aluguel. A gente conseguiu aluguel, mas não era uma quantidade muito grande. Tá? Que tinha disponível. Essa venda foi executada em 2,99, né? É um candle preto que toca uma zona de resistência dada aqui por um fundo anterior em 13,10. Tá? Percebam que era uma antiga região de fundinho anterior. Então é uma resistência relevante. A média móvel de 21 no ponto que a gente estava dando o trade estava virada para baixo, né? Então agora ficou um pouquinho desconfigurada essa venda, mas ainda é válida. Tá? O stop acima de 13,14 e o alvo em 2,84. Aqui em Event 3 é somente uma entrada, porque o stop ele é mais curto. Tá? Aqui em relação à volatilidade, nós temos um alvo que não ultrapassa 15% da média da volatilidade, né? Portanto, dá para trabalhar uma entrada sem maiores problemas. Tá? Somente uma e não duas entradas planejadas. Essas são as entradas do dia. Dentro do método Stormer, a posição segue aberta em grande N. As atualizações de papéis então que estavam em aberto. Né? Alpa. Tínhamos uma venda aqui do dia 13. Do dia 10. Hoje o mercado atingiu a realização parcial em 7,61. Stop agora já pode ser movido para cima da máxima de hoje. É um trade que não oferece mais risco. A venda que foi dada ontem em BEMA 3, essa venda aqui foi muito bonita mesmo. Né? O papel ontem deixou um candle forte, vendedor perdendo suportes com volume. Hoje o mercado atingiu a realização parcial rapidamente.
é um trade que também não oferece mais risco, a gente já pode colocar o stop no ponto de entrada, né? Porque a abertura de hoje ela está um pouquinho acima do ponto de entrada. Então, vai no ponto de entrada e a partir do momento que as máximas forem mais baixas, a gente já pode começar a ajustar por esse critério. E também a finalização de um trade, SUSB5, era um trade que tínhamos na venda, que foi aberto dia 6, né? Realização parcial. Trade esse que foi fechado com 5% de lucro na segunda posição, 4,90%. Uma belíssima venda. Trade encerrado. Tá? Então essas são as atualizações. Interessante que tudo venda, né? Ether iniciando o trade, Even 3, desculpa, na venda. CSN na venda. BEMA venda. SUSB venda. E a Alpa também venda. Isso corrobora, né, o fato de a gente seguir o que está vendo, que é o mercado perdendo suportes e testando resistências dentro de tendências de baixa, e a gente vai se aproveitando dos movimentos. Eu esqueci que CL3, né, uma outra venda que também está em aberto. O Ibovespa toca uma zona de suporte, né, volta agora, faz o movimento esperado, que é encostar nas mínimas aqui do mês de fevereiro e março, encontra também a linha de referência, esse era o movimento esperado. Lembrando que FNC, que é um índice que tem explicado e muito aí o movimento do Ibovespa, fez esse movimento ontem, né? Atingiu aqui as mínimas de fevereiro e março ontem. Hoje o Ibovespa fez tal queda. E se a gente for avaliar o IFNC, que é o índice do setor financeiro, o Ibovespa deve seguir em queda, né? O próximo suporte ficaria então na mínima do ano. E com isso a expectativa seria que o Ibovespa viesse lá para a faixa dos 46.910. Tá? É um ponto de venda desconfortável, né, para Ibovespa e papéis que têm uma correlação muito alta com ele. Afinal de contas, o papel já cai aqui há vários dias seguidos, né, e está em cima de uma linha, de uma zona conflitante, que é o suporte já mencionado, 47.850, e a linha de referência. Mas é inequívoco, a tendência segue sendo de baixa, a tendência só muda com o zigue-zague ascendente. É importante não confundir, né, expectativa, sensação, feeling, entre aspas, com o que os preços de fato estão fazendo, que é cair. E com isso a gente tem que vender, não tem o que fazer. Tá? O que é ótimo, né? O mercado quando cai costuma cair mais rápido. Alguns papéis que se aproximaram de trades no dia de hoje. Banco do Brasil acabou se segurando aqui em cima do fundo anterior, né, em cima da mínima do ano, passado, não, mínima do ano na realidade. E Rapt 4. Papel que segurou aqui na mínima do ano, vai deixando uma sombra inferior. Se estivesse perdendo essa zona, no ajustado estaria perdendo a mínima nada mais nada menos, no não ajustado, desculpa, estaria perdendo a mínima nada mais nada menos que do ano de 2009, né, e no ajustado teria espaço para buscar a zona de R$2. Vamos dar uma olhada no intraday. Trago aqui a movimentação do índice futuro, o INVE15. Hoje o índice abriu em gap de alta, passou para baixo da linha d'água no quarto candle do dia, o que não nos gerou venda. Logo em seguida passou para cima, passou para baixo. Então aqui acabou ficando um cenário confuso para o nosso modelo de trade, não nos gerando nenhum tipo de operação dentro do modelo que a gente acompanha de maneira mais consistente, né? E dentro da nossa abordagem não houve nenhum enquadramento. A gente até alertou aqui alguns sinais de retorno à média em gráficos mais curtos. Isso aqui foi dado ao vivo, tá? Não é agora que eu estou falando. Esse sinal aqui a gente alertou. Esse sinal aqui a gente também alertou. Certo? Mas eram trades mais arrojados em time frames menores. E o dólar, hein? Bom, o dólar em alta. Hoje acionou uma inside bar, que era a bar de ontem. Isso abriu espaço para o dólar buscar a resistência, que fica lá em 3.596 pontos, dentro da tendência de alta vigente. O dólar corrigiu alguns dias e já retoma a tendência. Fica consolidado agora o suporte, aqui no fundo anterior, em 3.445. Tendência de alta nítida, clara e limpa. O objetivo dessa movimentação no dólar fica na faixa aqui dos 3.700 pontos, né? Nós temos aqui o alvo do triângulo simétrico, que foi rompido no mês passado. Nós temos o alvo
alternado da última perna do primeiro trimestre, né? Então aqui a perna do primeiro trimestre projetada a partir do fundo de abril, e naquela zona também passa a extensão de 261,8% do pivô de alta primário. O alvo fica lá naquela faixa, entre 3,70 e 3,80. Esse é o alvo para o dólar. No intraday, WDO U15, ao contrário do índice, nos gerou uma bela operação. O mercado abriu em gap de baixa, rompeu a linha da água, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento exótico, trade acionado às 10h45, realização parcial oferida, high low passando para baixo dos preços no candle das 13h15, trade encerrado. Tá, uma bonita operação dentro desse modelo. Hora de falar das commodities. Milho, CC1015, trabalhou em queda até a metade do pregão, caiu 2,44, corroborando então a expectativa por conta da virada da média móvel de 9 para baixo, mas recuperou, vai deixando aí o candle comprador. Quem opera com ponto contínuo tem entrada na superação da máxima de hoje, amanhã. Quem opera com média móvel de 9 nem sabe o que é ponto contínuo, né? Finge que está sendo rolado alguma coisa em grego e espera a média móvel de 9 virar para cima para encerrar a venda e virar a mão para compra. Tá? Eu opero a média móvel de 9 crua, pura e simples. Virou para cima, eu compro, virou para baixo, eu vendo. E é assim que nos últimos 3 anos eu tenho conseguido um resultado bem satisfatório operando milho. Já o boi, eu tenho um filtro um pouquinho mais delicado, né? Eu opero somente na compra o boi. Então, para quem opera com média móvel de 9, entrada foi dada no dia 10. Ontem o boi acionou compra por rompimento, era um ombro cabeça a ombro. O alvo desse ombro cabeça a ombro é a amplitude da cabeça projetada para cima, então na faixa de R$152. É o alvo por simetria. Perceba que aqui nessa zona de 152 nós temos o topo da segunda quinzena de junho, nós temos o fundo de março e o fundo de abril. Fundo de maio e fundo de abril. Tá? Então, cenário altista para o boi. Café, comentei ontem no Farol, tá? Que o café tinha uma Red Single Bar, né, ou Black Single Bar, ou seja, barra preta única ignorada. Superação da máxima de 172,60 gerava trade. O mercado chegou a fazer uma movimentação a partir daquilo de quase 5%. Esbarrou aqui na proximidade da resistência de $184. Bonito movimento do café que rompeu a cunha. E o interessante do café é o seguinte: o café, como ele é cotado em dólar, a gente tem que tomar cuidado, né? Perceba que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 dias o café subiu 9%, tá? Subiu 9%. O dólar nos últimos 5 dias, o dólar caiu 0,67, ou seja, não houve praticamente nenhuma interferência da oscilação do dólar em relação à movimentação do café. Excelente, né? Não é isso que costuma acontecer. A movimentação do dólar costuma comer parte da movimentação da oscilação do café em si. Ainda dentro dos mercados futuros, a gente tem o juro voltando para dentro da congestão rompida, né? Testou ontem a média móvel de 9, hoje superou máxima, mas o papel está dentro de uma congestão difícil de trabalhar aqui dentro, né? Afinal de contas, o mercado acabou de romper resistência e consolidou esse movimento como falso. Houve um candle fechado abaixo da mínima do candle. Tá? No semanal é muito mais fácil de observar o mercado voltando para dentro aqui da congestão. E basicamente era isso. Faltou falar do Dow Jones, perdão. Dow Jones ontem deixou uma barra de sombra inferior, hoje superou máxima. A tendência é de baixa, mas o mercado reluta em seguir uma tendência de baixa direcional, né? O mercado costuma fazer esses movimentos de alargamento aqui, né? Que são bem difíceis de ser trabalhados. Mas o viés é baixista. E a congestão de prazo maior nos mostra um viés mais indefinido dentro de uma ótica de médio prazo. Antes de eu abrir para interação, apenas para lembrar os amigos, quem ainda não sabe, nós iniciamos um novo programa, né, que é o programa de livros comentados.
onde eu avaliei vários livros relacionados ao mundo de trade. Coloquei o que pode ser útil, o que pode não ser útil para quem está começando, para quem já tem nível avançado, intermediário e assim por diante. Aqui está a primeira parte. Para quem quiser assistir a segunda parte desse programa, é só fazer um cadastro aqui, né? Nome, e-mail, telefone, assim por diante. Tá? E fazendo esse cadastro, você de quebra leva um cupom que oferece desconto de 25% em qualquer curso da nossa loja. Qualquer curso da nossa loja. Certo? Então aproveitem esse programa aqui, dependendo do interesse de vocês, a gente vai soltando as outras partes, né? Tenho livros de investimentos em geral, livros de opções aí que está na manga também. A segunda parte é ainda falando de livros de análise técnica. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat. E agora eu posso iniciar. Vamos lá? Começo avaliando a situação da Ambev. Faz tempo que eu não olho o gráfico da Ambev. Pedido aqui pelo F. Pazianotto. Então temos aí na tela o gráfico da Ambev, que após o movimento de alta do final aqui de julho, encontrou resistência ali na faixa dos R$20. Tá? Caminha agora em busca dessa LTA, que o papel parece respeitar. Né? Se a gente fazer um pequeno ajuste aqui na nossa linha, essa parece ser uma figura conhecida aí pelos grafistas, né? Que é um triângulo ascendente. Os triângulos ascendentes, tradicionalmente, são figuras de continuidade de tendência, afinal, são ondas 4 na maior parte das vezes. Né? Então aqui nós teríamos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 e a onda 4 que se desenvolve em formato triangular. O acionamento desse triângulo se dá com o candle fechado acima de R$20. Um papel que fez um movimento muito parecido foi a senhora Brasil Foods. Olha que coisa bonita. Brasil Foods rompeu há pouco tempo atrás, está com uma operação aberta nesse sentido ainda. Tá? Então a Ambev, F. Pazianotto, tem dois pontos de entrada. Uma entrada um pouco mais ousada, tá? Que seria qualquer candle branco que o mercado deixa aqui, afinal de contas é uma zona de suporte dada pelo fundinho anterior. Isso tudo um trade, ponto de entrada. Uma outra forma seria colocar um gráfico semanal, procurar candle branco no gráfico semanal. Tá? E a forma mais conservadora de todas seria esperar o mercado romper a resistência e acionar o triângulo. Uma forma utilizada para encontrar o timing adequado para operar esse triângulo seria utilizar o IFR de 14 períodos, né, no gráfico semanal, de preferência, e procurar uma reversão positiva no IFR. Tá? A reversão positiva costuma ser o padrão que acontece entre a onda 2 e a onda 4. Então eu vou comparar o fundo da onda 2 no IFR, que está aqui. Né? Quando o IFR de 14 passar para baixo dessa linha, né? Aí a gente teria então aqui a chamada reversão positiva, ou seja, fundos mais altos no preço, fundos mais baixos no indicador. Essa aqui é uma forma de tu antecipar uma entrada ou tentar pegar exatamente o início da onda 5. É uma abordagem bem sofisticada e interessante. Vamos seguir aqui. O Bruno Parodi mandou um gráfico para nós. Olha aqui, sempre que você quiser enviar o seu gráfico, tem essa opção aqui no chat. Disse o Bruno: Vlad, mesmo perdendo suporte em 199, essa LTA na qual a FR14 encosta, hoje, novamente, sua divergência com o preço pode ser algo considerável para acreditar que o mercado pode sustentar acima de 2. Bom, Marco Polo é um papel que perde aqui a mínima do ano, né? Aqui eu sou obrigado a ajustar esse gráfico. Então o papel perde a mínima do ano. Tá? Perde no limite, né? Perdeu por 1 centavo. Fechamento em 1,99, o papel fechou em 1,98. Não vejo argumento para venda em Marco Polo, desculpa. Não é uma venda tranquila de se fazer. Tá? E eu não vejo nada, né? Porque a tendência não é de alta no gráfico diário, o papel já cai há vários dias, e eu ficaria atento para uma compra. Do ponto de vista da análise técnica, essa seria a conduta. Está em cima do suporte, caindo há vários dias seguidos. Se eu projeto uma última perna de baixa, o mercado está em cima da projeção de 100% da última perna alternada. Tá? Para quem segue tendência, o ideal seria
o mercado ficar de lado por alguns dias e perder a congestão. Por hora eu não vejo o que fazer. Tá? Apenas observar. Jesse J. Poderia, por gentileza, comentar Vale 5? Meu gráfico perdeu pequeno LTA na terça-feira, recuperou ontem e hoje perdeu novamente. A Vale 5 está bem complexa, tá? Bem difícil de ser operada. Por quê? Porque ela está dentro de um alargamento. Então, enquanto ela estiver aqui dentro, vai ser difícil, né, muito mais difícil, entre aspas, prever qual seria o próximo movimento dela. Então, amanhã tem 50% de chance dela fazer um movimento de alta ou um movimento de queda. Na maior parte do tempo é assim. Né? O mercado tendo 50% de chance de ir para qualquer lado. E quando está no alargamento, isso é muito mais, com muito mais convicção a gente pode falar isso. Eu estou de olho, bem atentos, na Vale 3. De olhos bem atentos na Vale 3. Porque ela está com a resistência aqui em 19,70 bem consolidada. Acima disso há um pivô de alta bem claro. Tanto um pivô de alta de prazo um pouquinho maior, que seria esse aqui. Se o mercado vier a fechar, né? Quanto um pivôzinho de alta de prazo mais curtinho, que seria esse verdinho aqui. Então, se o mercado fechar acima de 19,70 nos próximos dias ou semanas, a gente tem um pivô de alta de prazo maior e um pivôzinho de alta também de prazo mais curto, o que corrobora a entrada. Tá? Então, eu estou de olho bem atento na Vale 3, GCE. Para trade, que fique bem claro, para trade. Obi-Wan faz uma boa pergunta. Vlad, Ibov busca o fundo de 44 mil pontos? Pergunta difícil de ser respondida. Né? Mas, vejamos, nós temos uma tendência de baixa no diário. Então é mais provável dentro dessa ótica o mercado ir até os 44 do que voltar para 60 mil pontos. Né? Pelo menos avaliando os dados que nós temos hoje, que são esses. Ou são esses, quem está vendo aí na tela. Né? O problema é uma venda desconfortável, né? Vender agora. Está em cima de suporte, logo acima tem 46.900, logo abaixo, desculpa, tem 46.900. Há também uma LTA, que é a LTA que conecta fundo dos últimos 2 anos, 2013, 2014 e 2015. Que é essa LTA aqui, né? Então eu não consigo ver um timing adequado para buscar uma venda em papéis que tem uma correlação alta com o Ibovespa. Tá? Mas há chances do mercado ir para 44 mil pontos? Claro que há, sem dúvida. Né? Nunca podemos ter certeza dos movimentos do mercado. Tá? O papel, inclusive, o Ibovespa, inclusive, ainda segue dentro de um canal de baixa de longo prazo, que está aí. Ó. Não é bizarro esperar esse movimento aqui. Não é um todo errado. Tá? O que me chama a atenção é o seguinte, se nós dolarizamos o Ibovespa, olha só, logo abaixo nós temos o fundo de 2008. Falta 7% para o mercado bater lá. Então se o dólar subir 3% e o Ibovespa cair mais 3%, a gente bateu no fundo de 2008 do Ibovespa dolarizado. E é assim que o investidor estrangeiro vê o nosso gráfico, né? 65% do movimento, do volume financeiro é respondido pela movimentação dos estrangeiros. Certo? Então por isso que estamos descrentes do movimento em linha reta, pelo menos até aquele patamar. Mas que é possível, sempre é. Colorado RJ. Hoje, especialmente, você poderia avaliar o euro. O motivo é viagem. Colorado é viagem. Olha só, eu também estou planejando uma viagem para a Europa. Planejo essa viagem desde dezembro do ano passado. Eu estou comprando euro desde lá. Desde lá. Tá? E essa é a sugestão que eu dou para quem vai fazer viagem e não vai levar uma fortuna. Né? Não vai levar uma fortuna. E comprando aos pouquinhos. Porque eu olho esse gráfico aqui do euro, chega a me dar um calafrio, né? Olha aí. O euro está indo em busca do seu topo. Deixa eu botar o gráfico não ajustado aqui, que é o correto. Ó, o euro nunca teve tão caro no Brasil, né? Temos o euro indo em busca lá da linha de referência do canal de alta. A gente pode fazer projeções. Busco essa perna, projeto alternada.
encontrou alvo semana passada, já está ignorando, então sugere que vai mais. Se eu uso a projeção desta outra perna aqui, vamos ver onde é que nós temos uma Fibonacci casando. Não temos nenhum cluster de Fibo, né? Tínhamos aqui. Seria esperado que aqui na zona dos 13,90 o euro desse uma escorregada. Então a expectativa, infelizmente, é de continuidade do movimento. Ainda bem que eu já tenho um grande valor aí. Grande valor não, né? Eu tenho 90% do valor que eu quero acumular para levar para a viagem comprado já. E esse mês eu dei muita sorte. Eu tive um amigo que foi para a Europa em final de mês passado. E ele voltou com alguns euros. Então eu consegui comprar alguma coisa esse mês a 13,60. Consegui comprar 13,60 o euro. Meu preço médio está em torno de 13,40. Então isso aí. A Libra eu não tenho aqui, André. Infelizmente o gráfico da Libra eu não tenho. Tá. Tenho só o euro futuro que não tem liquidez, tá? Quem quer operar é negociado na bolsa, mas não tem liquidez nenhuma. Breno, o Breno diz o seguinte: Vlad, não sei se a dúvida é para o fechamento, mas a minha conta da XP não está liberada para operação em mercado futuro. Alguém da LS pode me orientar? Claro, Breno, manda um e-mail para edson@leandrostormer.com.br stormer.com.br. Ele é o nosso back-office, ele vai te ajudar. Não só com isso, mas qualquer dúvida que você tenha em relação ao mercado, tá? edson@leandrostormer.com.br. Quem tiver alguma dúvida de operacional, consultar aluguel, teve problema qualquer coisa nesse sentido, é só enviar e-mail. O curioso disse para eu comprar euro do Bizi. O Bizi eu sei que ele não tinha nada planejado, teve que comprar antes de ir, né? Mas ele deu sorte porque, não sei se vocês sabem, a LS tem parceria com uma casa de câmbio, tá? E a gente oferece moedas, né? Dá para comprar moeda também através da LS. câmbio@leandrostormer.com.br. E as taxas são bem competitivas. Dá para fazer remessa para quem mora fora, certo? Então o Bísico sei que conseguiu um preço bem bom porque ele comprou uma quantidade legal, né? Para ir para lá. Então tá aí. Vamos voltar para o mercado? Por que os rompimentos de ABCB e TIMP não foram dados como calls? O que não se enquadrou? Bom, Cissa, primeiramente, a gente não dá call de entrada. Tá? A gente só alerta os pontos, os ativos que se enquadram dentro dos modelos operados. Tá? Então não é um call, não é sugestão, não é recomendação. É importante não confundir isso. Tá? A BCB4 não enquadrou no método Leandro pelo seguinte: o mercado já vem caindo há alguns dias. O mercado não descansou, já é o terceiro dia de queda. Além disso, deixa eu botar aqui o gráfico que eu utilizo. Ela está tocando numa zona de suporte, né? Que é a mínima de 2012. É um ponto de inflexão importante. Esse motivo é bastante relevante. E TIMP, mesma coisa. O papel já vem caindo há vários dias seguidos, né? Ó, máximas mínimas menores já 6 pregões. E também encontrando suporte. Então não é só o rompimento de suporte da tendência de baixa que é operado. Tem que avaliar toda uma conjuntura. Por isso que o método de swing trade ele é difícil de ser programado para robô, né? Pensando em construir uma carteira de dividendos, o que dizer de XPTD11? É melhor esperar inverter a tendência? Regis, eu não estou tão por dentro desse fundo. Eu vou ver com o Stormer aqui, se ele pode falar um pouquinho sobre ele. Eu sei que o Stormer domina um pouco mais. Pode, Stormer? Ó, pessoal, tudo bem? Quando a gente pensa numa carteira de dividendos, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vai escolher um grupo de papéis que pagam bons dividendos e nós vamos então comprar essa composição dos diferentes ativos. Tá? Essa é uma alternativa. Tá? Ou a outra alternativa é a gente pegar um fundo como o XPTD11, que é um fundo em que o pessoal da área de gestão da XP escolhe a carteira que vai ser a pagadora de dividendos e eles distribuem os dividendos mensalmente. Veja a quantidade de dividendos distribuídos aí.
Esse teu gráfico ele não está ajustado pelos dividendos, tá? Agora está ajustado, tá? A pergunta dele é: compramos agora o XPTD ou deixamos para comprar mais adiante, ou quando reverter a tendência, o que seria o ideal? Bom, o fato é o seguinte, pessoal, quando a gente pensa em dividendos, a gente pensa basicamente em comprar uma empresa que pague bons dividendos pelo menor preço possível. Então, quando a gente fala em menor preço possível, considerando essa carteira aí, nós temos já um deságio de quase 15%, talvez até 20% em relação ao preço de aquisição inicial da posição patrimonial deste fundo. Tá? Então, quando a gente tem isso especificamente falando, é uma oportunidade da forma como eu observo. Tá? Eu, particularmente falando, para a Carol, eu tenho comprado todos os meses um pouquinho de XPTD11, aumentando a posição dela. Quando dá dividendos, eu uso os dividendos para comprar mais. Tá? Essa é a conduta que eu tenho feito. Eu considero muito mais simples a compra do XPTD11 do que a compra de uma carteira de dividendos pela questão de custo de corretagem. Tá? E também porque o próprio pessoal da área de gestão da XP vai ficar controlando qual empresa tem que entrar e sair da carteira, e isso me desonera desse tipo de administração e até mesmo de cuidados mais específicos. Eu sou um fã de carteirinha do XPTD11, assim como sou um fã de carteirinha dos fundos imobiliários. Basicamente são duas formas de estar recebendo mensalmente algum dinheirinho a partir do que a gente tem em termos de patrimônio. Tá? Eu acho assim, ó, fundo imobiliário e XPTD11 é um 13º, um 14º, um 15º, um 16º salário que a gente pode estar produzindo através do nosso dinheiro, colocando nosso dinheiro para produzir mais dinheiro. Great. Aí está. XPTD11 paga a corretagem convencional, Alírio. Mesma coisa. Somente clientes XP podem comprar esse fundo? Não necessariamente, Falco. Negociado a mercado na Bovespa. Tá. O que dizer sobre Petro? Questionou o Cícero, já que a gente não falou de Petro, né? Verdade. Petrobras ontem sugeria a formação aqui de um fundo reflexo, que a gente chama, mas hoje o mercado negou esse movimento. Foi um dos poucos papéis que acabou acionando aquele cenário de divergência, né? Acionou e estaria se aproximando do stop, inclusive. Quem não faz movimentos contra a tendência não teria operado e espera ansiosamente o mercado perder o suporte para aí sim alugar e vender, botar trava ou, para aqueles mais ousados, comprar put. Eu vejo a Petro trabalhando em um triângulo descendente, que andou fechado abaixo de 9,40. Eu estarei ávido por vendas. Okay? Se fosse hoje seria perfeito, né? Porque o mercado acabou de marcar fundo ontem. Aí lembraria o movimento da CSN. Fechou bem, inclusive, né? Já está dando aí quase, está dando 1,5% de lucro já. Para fechar, uma questão importante, o Smart Trader coloca o seguinte: Vlad, uma dúvida básica de opções. Comprado em Vale 5, no preço atual, e querer lançar opções dentro do dinheiro, basta vender a Vale I14, por exemplo? O restante é automático, por exemplo, exercício desse lançamento, basta aguardar a data de fechamento? Exatamente isso. Tá? Você simplesmente vai lá, vende. Se você já tem o papel, vende a opção. Se não tem o papel, compra o papel e vende a opção. Simples assim. Essa opção que você está colocando aí, a Vale 14, strike a 13,60. Opção bem dentro do dinheiro, né? O delta dela é 0,95. Provavelmente a taxa que ela está te oferecendo deve ser bem próxima da renda fixa, né? Porque ela tem muita chance de dar exercício, né? Minto, deleta o que eu falei. É a Vale I14, não H14. Então I14 é o próximo exercício. Automaticamente, como tem mais tempo, o delta é de 0,70. Então provavelmente esteja te oferecendo uma taxa aqui entre 2,5% e 3%. Né? Tem que fazer a conta aí para descobrir. É isso então, pessoal. Daqui um pouquinho o Farol estará no ar com um resumo mais detalhado dos diversos papéis que aqui eu não tive tempo, né? Afinal de contas eu tenho mantido o objetivo de interagir com o pessoal, com as mais diversas dúvidas, fazer um bate-papo bem útil para todo mundo. Até amanhã. Bom descanso.